Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Antes da nossa oração inicial, alguns recados. O Centro Espírita Allan Kardec iniciará, a partir do dia 3 de junho, aos sábados, um novo curso da doutrina espírita. Quem tiver interesse, basta comparecer, portanto, no próximo sábado, dia 3. Repetindo, o curso será das 15 horas, das 3 horas da tarde, às 4h30. Quem que pode participar? Qualquer pessoa, mesmo que já tenha um conhecimento mais avançado, mas existe um cuidado para se atender também aquela pessoa que praticamente não tem ainda nenhum conhecimento espírita. Aí, gradativamente, vai evoluindo nos ensinos. Portanto, a partir do dia 3 de junho, aos sábados, das 3 às 4h30 da tarde, um novo curso da doutrina espírita. Todos estão convidados a participar. Também nós adiantamos já o convite para uma nova promoção aqui da casa. Será a venda do Escondidinho. A venda será a entrega será no dia 17 de junho, mas a partir da próxima semana os convites já estarão sendo vendidos. Escondidinho de batata, com recheio de frango ou palmito, o quilo R$ 35,00. Quem conhece a qualidade da comida sabe que é uma delícia, além de degustar uma comida muito boa, terá a oportunidade de estar ajudando aqui a nossa casa. E nesse momento eu convido a todos para que, de olhos fechados e com o nosso pensamento elevado a Deus, nós pedimos: Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, e de coração aberto e confiantes e com humildade, nós pedimos nesse instante: Senhor, derrame o medicamento, que possamos assim, com uma vibração muito positiva, amparado pelos bons amigos do plano espiritual, que possamos, Pai, ser renovados e fortalecidos na nossa sabedoria, no nosso entendimento, na nossa confiança e, principalmente, Pai, no nosso amor. Que possamos ser renovados e estarmos em sintonia com boas energias e com boas práticas. Pai querido, que possamos perdoar e ser perdoados. Senhor, envolva os nossos lares, o nosso caminho, o nosso trabalho e todo o universo com a sua luz, com a sua presença e com o seu amor. Que possamos, Pai, ter sensibilidade e ouvidos para aprender com as palavras que serão ditas logo mais. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquemos em paz. E para a exposição de hoje, com o tema Aprendendo com a Espiritualidade, nós convidamos a Wilda Bajo. Deixa a água aqui, tem, né? Boa noite a todos. Que delícia, né? Poder voltar a casa. Isso é muito bom. Antes de eu começar, eu quero até já pedir desculpa antecipadamente. De repente, eu vou ter que dar umas tossidinhas. Vocês me perdoam, mas enquanto eu puder segurar, eu seguro, tá? Aprendendo com a espiritualidade. Na verdade, o trabalho nosso desta noite, porque é nosso, porque não é meu. Tenho plena certeza disso. O trabalho é da espiritualidade, que envolve vocês, que envolve a casa,
que sopra nos meus ouvidos as palavras, que sabe o que passa dentro do coração de cada um e o que cada um precisa ouvir e vai ouvir. Seja através de um recado, seja através de uma experiência. Então, assim, creiam vocês que este lar, que é um lar espiritual, né? Este centro, é uma das muitas escolas que Deus nos oferece nessa dimensão. Por isso, o tema, aprendendo com a espiritualidade. Porque onde é que a gente aprende? A gente aprende na escola. Seja a escola a nossa casa, que, aliás, nós aprendemos boas maneiras, né? Seja através da escola onde nós somos alfabetizados, mas é através da alfabetização que a alfabetização ela é um instrumento o qual nos possibilita crescermos a todo instante, a vida toda, não é? A criança, quando ela não sabe ler, ela aprende com os olhos, né? Ou seja, com o que ela vê. Por isso que a gente fala, cuidado com o teu comportamento diante de uma criança. Porque, às vezes, você não precisa nem falar, mas ela sente no seu comportamento, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver ali ao lado dela, ela vai aprendendo as lições, que são os exemplos que você faz. E a gente, quando vai para a escola, para ser alfabetizado, a alfabetização ela é um instrumento que Deus nos oferece para que, quando formos tocados da necessidade de aprender a todo instante, buscarmos informações em livros. E hoje, mais do que isso, né, você tem tudo através dessa tecnologia que existe. Então, não dá, gente, nem para a gente mentir para a gente, que a gente, assim, eu não sabia. Nós sabemos de tudo aquilo que está acontecendo. E mais, sabemos tudo aquilo que irá acontecer. Por quê? Porque, primeira coisa, só relembrando, porque isso que eu vou dizer todo mundo já sabe, nós somos imortais. O que isso? Que estamos numa vida, esta vida não é a única, não é a primeira, tampouco será a última. Nós estamos estagiando, portanto, passando por esta escola, por tempo indeterminado para nós, mas já escrito na nossa programação reencarnatória. E quando nós dizemos que nós somos espíritos imortais, isto nos faz ter a certeza de que trazemos conosco uma carga muito grande de sentimentos, prestem bem atenção nisso, de sentimentos e de ações que em outras vidas já fizemos. O que significa isso? Que aquele que às vezes a gente fala endiabrado, ou que de repente assim vive levando paulada na vida, isso não é castigo. Até porque o nosso Pai, ele é de uma... não é que ele respeita, ele nos dá assim, uma liberdade tão grande de escolha, que ele já mostrou e mostra a todo instante o bem e o mal. Mas ele nunca faz assim, ó, aqui está o mal, aqui está o bem. Ele nunca empurra você para lá. Tampouco te empurra para cá. Ele assiste e espera você tomar a decisão. E isso nós chamamos de atitude. Lembrem-se bem desse recado. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Portanto, às vezes, aquele que está passando por necessidades, dificuldades, dores espirituais, dores do corpo, não importa, ou seja, aquele que está
em sofrimento. Sofrimento é dor. Pode ser assim, 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 não importa, né? É um desconforto. Ele não está, não é por acaso. Tampouco Deus esqueceu e está deixando de ver, porque a visão de Deus é global, né? Ele é onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele tudo pode. Por que então ele deixa que aquele indivíduo passe por aquilo? Porque ele precisa resgatar, guardem bem isso, ele precisa resgatar toda a energia maléfica, toda a baixa vibração que ele emitiu nas trocentas vidas que ele já teve. Por que dizemos isso? Porque às vezes a gente acha que morreu, acabou. Não, acabou esse exercício aqui. Mas eu vou ter que voltar. Por que eu tenho certeza que iremos voltar? Porque ainda estamos num plano de expiação. Nós ainda não estamos no plano de regeneração. A Terra vai mudar. Né? A gente vê que assim, tem acontecimentos que, às vezes, assim, acaba morrendo uma multidão, um grande número de pessoas, avassaladora, né? Aquela coisa assim, nossa, mas tantas mortes, tantas guerras. Porque alguns espíritos já estão no final do seu resgate. Ou bem ou mal. Alguns evoluíram muito e, com certeza, não vão voltar para cá, irão para um planeta melhor. E outros estacionaram de tal forma que não vão voltar para cá também, porque na próxima reencarnação, no próximo movimento da Terra, ela também mudou. Então, não seria justo, certo? Que aquele ruim voltasse para este planeta numa fase um pouquinho melhor. Vai para onde ele vai? Para dimensões de vibração semelhante a dele. São vibrações, baixas vibrações? Sim. E tem lugar? Tem. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quais são essas moradas? As várias, diversas dimensões. Dimensões são lugares, espaços que abrigam energias que compartilham a mesma energia daquela dimensão. Portanto, aquele que está mal e que não melhora, seria injusto que ele voltasse para cá, uma vez que a Terra, como tudo, está mudando e que está melhorando. Então, ele vai procurar, ele é levado, não é Deus que manda. É como uma espécie de um imã. Aqueles indivíduos, eles têm uma vibração, eles vibram numa certa movimentação. Movimentação essa que vai buscar como próprio equilíbrio um local, uma dimensão, um planeta que vibre na mesma velocidade. Assim são os bons. Aqueles que já estão realmente num patamar. Quem? A gente cita, né? Madre Teresa de Calcutá. Será que aquela mulher ainda tinha alguma coisa para vir para cá? Não consigo enxergar a Madre Teresa de Calcutá na Terra. Né? O Chico Xavier, e por aí vai. Por quê? Porque existem dimensões muito melhores. Então, por que eu estou falando de dimensões? Porque eu quero falar e deixar muito claro que nós somos puramente energia. O nosso corpinho é a nossa roupa, assim como isso aqui que a gente veste. Vou para casa, arranco, ponho outro. Agora, esse corpo não dá, né? Com dor, sem dor, eu vou ter que aguentar ele. Mas o que corre dentro deste corpo é uma energia. E essa energia vai ser sempre minha. Porque hoje eu estou o Hilda. Mas eu sou um espírito. Quem eu fui em outras vidas? Não faço a mínima. Mas tenho certeza que não fui boazinha. Porque se fosse, não estava aqui. E também não passaria pelas coisas que passo. Não estou reclamando, porque todos nós passamos. Já repararam que tem pessoas que, às vezes, sofrem
Mas, assim, pensa em sofrimento de verdade, tá? Não é aquele sofrimento que está devendo para o banco, ou sofrimento que está com uma dor. Não, não é isso, não. Pessoa que sofre mesmo, às vezes fica numa cama, você fala, e aquela pessoa sorri. Aquela pessoa é tão de bem com a vida, você fala, gente, como é que pode, né? Ou numa tragédia, perde um ente de uma forma, então, assim, e a pessoa não só aceita, como entende. Então, como é que pode? Porque essa pessoa, ela já tem uma energia, um controle das suas emoções, um entendimento da justiça de Deus, que é muito difícil a gente entender, porque na maioria das vezes a gente parece que fica meio que duelando com ele, né? Querendo saber o porquê. E às vezes, e essas pessoas, você fala assim, como pode, né? É de uma, assim, de um semblante que você fala, nossa, parece que a pessoa não vive no céu. Realmente, o seu espírito já está tão leve que ela, às vezes, assim, sofre de ver o outro, não é o conhecido. Ser ainda sofrendo, se debatendo, e essa pessoa sofre de verdade, porque ela percebe que o nosso sofrimento aqui é meramente uma alfabetização. Lembra quando a gente aprendia as letrinhas do A, do B, que o B é com A da B, que sofrimento, que dificuldade que a gente tinha, não é? Eu nunca me esqueço que no primeiro ano, nossa, como eu chorei um dia num ditado, porque a professora ela ia ditando as palavrinhas e a gente tinha que escrever, né? Olha que besteira. E ela falou a palavra laranja. Gente, eu tranquei na laranja. Eu fui no lar e não ia. Eu tinha 7 anos. Eu chorava, que as águas desciam. Porque ela foi, né? Ela não ia, ela não parava. Porque eu não conseguia escrever laranja. Porque, olha o meu momento, olha como o meu psique estava. Então, a gente, hoje, que estamos um pouquinho mais crescidos, né? Deveríamos estar bem crescidos de coração e de fé. Às vezes, a gente não consegue entender aqueles pequenos sofrimentos, porque são pequenos. Sofrimento, para a gente poder ter um pouquinho da ideia do que foi a dor, não física, a dor de amor que Jesus passou. Pensa, ele sabe o que vai ser feito, aceita, mas sofre porque vê que aquele que vai deletar, né, vai contar, vai entregar ele, não aprendeu nada. Olha que dor, né? Então, quando a gente fala que assim, vamos aprender com a espiritualidade, a proposta dessa nossa conversa, que eu ainda tenho acho que 15 minutos, é que a gente comece a prestar atenção no que todo espírita, ou toda pessoa que frequenta o centro espírita, sabe, que nós somos energia. E se nós somos energia, nós precisamos começar a tomar conta dessa energia. Como é que eu tomo conta dessa energia? Quando eu começo a mandar nos meus sentimentos. Opa! Sim. Ué, e quando que eu deixo de mandar? Quando eu sei que eu não posso fazer e eu faço. No livro Paulo de Tarso, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Ele é maravilhoso, mas tem um tanto ensinamento. E num certo momento em que Paulo de Tarso encontra Jesus na entrada de Damasco, né, que ele fica cego com tamanha luz, porque ele, o Paulo de Tarso, ele foi até aquele momento, ele era ele era contra, ele achava que Jesus era assim, um absurdo. Então, ele não permitia que as pessoas acompanhassem Jesus. Então, assim, ele guerreava mesmo, ele queria, né? Assim, ele não aceitava aquilo. Quando ele se vê diante daquela luz, daquele sentimento que emanava, ele, né, além de ficar cego naquele momento, ele teve toda uma mudança de energia dentro dele. E ele, então, diz, numa das conversas, ele diz assim, por que o que eu não quero, o que eu não posso, eu faço, e o que eu quero, eu não faço? Olha só. Por que o que eu não quero, eu faço?
E por que o que eu quero eu não faço? Somos todos Paulo de Tarso. Às vezes, para não dizer todos os dias, a todo momento, a gente deixa escapar a raiva, que a gente sabe que não é nossa. Não é nossa agora, neste momento. Pode ser realmente minha, de outras vidas, que está carimbado aqui. Mas também pode ser influência de outros espíritos. Então agora a gente vai jogar a culpa em todos? Não. Não, se a gente souber o que eu vou dizer agora. Se somos energia, vocês concordam que todos nós temos um campo de vibração? Vamos dar movimento nisso, né? Num movimento, então tem energia, tem energia, tem energia. Não tem energias diferentes? Ou seja, não tem comportamentos diferentes? Quem move isso? O dono, ou seja, o espírito que está naquela situação. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, por que eu falei aquilo, né? Primeiro a gente fala, agride uma pessoa verbalmente, fala o que não deve, magoa. Aí a gente fala, depois cai a ficha. Sabe o que né, às vezes sempre acontece? É que quando eu não vigio o meu pensamento, eu abro um espaço para que energias compatíveis com a energia do momento em que eu me encontro se alinham. Presta atenção. Nós todos, aqui vocês já ouviram falar em mediunidade. Ai, fulano tem uma mediunidade. Ai, ciclano. Ai, eu queria ter mediunidade. Você tem. Todos nós temos mediunidade. O que é mediunidade? Nada mais é do que um canal que o espírito tem com o plano maior. Esse canal é como um leito de rio, que pode ser fininho, porque nós nascemos com ele. E pode se tornar um mar. Como? Quando eu trabalho esse canal. Então, como é que você trabalha a sua mediunidade? Primeiro, quando você começa a se educar espiritualmente. Porque você já é educado. Você já sabe ler, escrever, né? Mas, às vezes, você não é educado espiritualmente. Ou seja, você não lê nada, você não participa de nada, agora não dá tempo, né? Sabe lá se você vai ter tempo amanhã. Então, se você não exercita a espiritualidade, por exemplo, isto aqui que a gente está falando, às vezes você nunca parou para pensar. E como é que a gente exercita? É exatamente isso, é vindo ao centro, é lendo, é participando. Aí, se você participar, inclusive, como o colega falou, vai começar uma turma, né? Agora, em sábado, né? Gente, participar, que a gente chama de grupo de estudo. É tão interessante, sabe? Aí você se descobre. Eu lembro que quando eu comecei a participar, às vezes a gente estava lendo as coisas e, de repente, vinha no meu... Parece que soprava, né? E é porque a gente lê um texto e aí conversa. De repente, eu começava a falar algumas coisas e eu olhava para mim e falava, nossa, de onde que eu acho que eu tirei isso? Eu não tirei de lugar nenhum, até porque não fui eu. Vem! Sabe, assim, aquelas explicações, é tudo tão, assim, natural. Por quê? Porque você está vibrando energia. Então, essa mediunidade, esse caminho de luz, a mediunidade é um caminho de luz, né, que nós temos, ela pode ser e deve ser trabalhada. Só depende de você. Se você não tem tempo de vir ao centro, não se desculpe ou não se engane. Tudo isso tem na internet. Então, não tem, sabe? Em vez de ficar até as 2, 3 no TikTok, lá na TikTok, na madrugada, vê, escuta, 10, 15 minutos. Então, a gente precisa, nós somos estudantes eternos, porque a dimensão ela é uma escola, esta dimensão.
E nós precisamos começar a exercitar. E aí, quando eu digo assim, vocês já ouviram também, que Jesus disse assim para os apóstolos: vigiai e orai. Certo? Não é orar e vigiai, não é reza primeiro e depois toma conta de você. Não, é vigiai e orai. Ou seja, presta atenção, vigia, toma conta e reza. Então, o que ele estava dizendo? Porque, lógico que não dava para ele falar isso que a gente está falando. Pensa que aquele povo, você acha que eles iam ficar sentadinhos no chão esperando? Não é menosprezar, mas você acha que eles iam ter condição de, assim, consciente, trabalhado, como hoje todo mundo tem? Não dava, gente, né? Então, as coisas tinham que ser aos poucos. O que é o vigiar e o orar? Olha para você, veja como é que você está se comportando. Cuidado com o que você está falando. Porque se você levanta xingando, ou se você levanta falando mal do outro, né? Nada que seja construtivo, a tua energia, que de noite você rezou, agradeceu, né? Menino bonzinho que estava assim, você estava mais ou menos, você levanta e começa a falar essas coisas, tudo que você verbaliza é ainda muito mais pior, muito mais grave do que aquilo que você pensa. O pensamento, ele é uma energia. Uma vez que ele usa esse instrumento e sai na forma de voz, né, que ele verbaliza, ele vai carregado de uma energia. Energia essa desta dimensão, que em outras eles se comunicam só de pensamento. Nós somos tão pequenos que a gente ainda precisa falar, né? Não dá ainda para ser por pensamento. Então, se você começa a falar, a pensar, e às vezes ter atitudes que não são boas, o teu campo magnético, porque nós temos um campo à nossa volta, que nada mais é do que a vibração, ela vai mudar. E você pode ter certeza que até de noite você vai levar vários tombos. Por quê? Porque aqueles espíritos que estão nessa vibração, eles se comprazem disso. Eles gostam, eles precisam disso, porque eles ainda estão nesse nível. Então, não é dizer que a culpa é dele. A culpa é minha porque eu permito que ele chegue até mim. E ele chega até mim porque eu produzo isso. Eu altero o meu campo. Então, o que a gente quer deixar bem claro nesta noite é exatamente isso. Você tem que tomar conta de você, e você é pensamento, você é coração. Coração significa o quê? É sentimento, é ação. Ajuda, vai, faz, e não precisa contar para ninguém. Se você não tem condições, não tem tempo, tal, tudo bem. Vai no banheiro, que é um lugar que ninguém te incomoda, né? Faz uma prece naquela pessoa, naquele vizinho. Não interessa se o vizinho não te cumprimenta, não interessa se o vizinho já pisou na bola com você. Isso é problema dele. O meu problema é como eu aceito isso. Se eu aceito e quero também pisar na bola, eu estou do mesmo tamanho dele. Eu não estou querendo ser mais do que ele. Eu não quero ser como ele. É diferente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e parar de achar que sofre, que é coitadinho. Aqui ninguém é coitadinho. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós emitimos. Seja em desejo, seja em ações, seja em sentimentos. Por favor, não percam essa oportunidade com todo esse palavreado dito hoje aqui. Porque não é meu. Tanto quanto vocês eu estou aprendendo. Estou ouvindo isso para mim. E eu, cada dia mais, eu me certifico que esta viagem que nós estamos fazendo é uma viagem de pleno reconhecimento do quanto nós ainda precisamos melhorar. Porque a gente já fez muita coisa errada.
né? Mas hoje a gente não tem mais desculpa. Não tem. Esgotamos o repertório, tá? E eu estou esgotando o nosso tempo também, tá bom? Só uma orientação, assim, só um recado. Sabe quando você vem aqui ao centro e, de repente, você ouve uma palestra, ou não ouve, dorme na palestra? Não tem problema nenhum, não. Com a gente não tem problema nenhum. Quando você dorme na palestra, você pode ter certeza que você não dorme porque você quer. Você dorme porque, infelizmente, aquele que veio com você não te deixa prestar atenção. Porque sabe que você, se ouvir, vai melhorar. E ele quer você do jeito que você está. Então, presta atenção nesse recado. Quando você vier aqui, gente, é família, aqui é todo mundo de casa. Quer vontade de fazer xixi, está com vontade, vai lá, volta, não tem problema, ninguém vai ficar bravo. Está com sono? Levanta, vai lá, toma água, dá uma sacudida, volta. Tá? Isso é recado. Não precisa ter vergonha. Porque não pode vir dormir aqui. Se você dorme, não é porque você está cansado. É porque aquele que está em sintonia com você não quer que você ouça. E quando você vem aqui, vocês não têm ideia da quantidade de irmãos. Porque, bem ou mal, eles são irmãos. Tá? A quantidade de irmãos que adentram esta porta, que estão aqui à tua volta, um monte lá fora tentando entrar. Por que não entra? Porque ainda não está preparado. Que monte está lá dentro? Muitos. Alguns irão se manifestar, seja através de psicografia. A gente tem recebido muitas psicografias lindas de irmãos agradecendo por a gente ter vindo aqui, porque na nossa vinda ele veio junto. Está vendo? Então, quando você falar que você vem ao centro e alguma coisa te impede, que não seja por você, mas que seja por aquele que está com você. Se esforça. O carro quebrou, pega carona, liga para o colega. A vizinha chegou, não dá agora, mas eu prometo que a hora que eu chegar eu falo com você. Estou com fome, não jantei, não tem importância, deixa o estômago roncar. Mas vem e traz esse monte. Porque são eles que Deus quer aqui. É deles que nós precisamos trabalhar, tratar. Tá bom? Obrigada por estarem sentados até agora, ouvindo eles falarem conosco. Tá bom? Um beijo no coração de todos e vão em paz.